Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros, sou professor de artes de vocês. E vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos e nós já estudamos aqui a linguagem musical, o teatro, retomamos os conteúdos que foram vistos no volume 1 do nosso material e agora vamos retomar mais uma vez o tema das artes visuais, certo? Nesse ponto do nosso material, agora vamos ter uma abordagem crítica dessas artes, Vamos ter uma abordagem crítica dessas artes. De que maneira? Quando pensamos em algo crítico, nós queremos relacionar aquela obra, aquela manifestação, aquele acontecimento com as nossas visões de mundo e com o mundo em nossa volta. Por exemplo, quando eu quero dizer o valor de uma obra do Pablo Picasso, por exemplo, Guernica, que é uma obra conhecidíssima dele, que é um dos exemplos que nós vamos estudar aqui hoje, ela tem uma importância por quê? Porque ela é uma pintura feita ali no começo do século XX, porque retrata uma guerra, porque sugere novas formas, novas maneiras de se reproduzir uma ideia, de pintar ou de fazer um quadro, uma pintura. Então são todos fatores que localizam a importância dessa obra em relação a outras obras. Então, quando eu faço esse comentário crítico, não é necessariamente para dizer se é bom ou ruim, mas para argumentar e para demonstrar o valor daquela obra para a nossa cultura de um modo geral. E para a gente ter um comentário crítico sobre algo, a gente precisa também entender o contexto histórico e filosófico que permeiam as artes e suas manifestações artísticas. Vamos lá para agora. Mas, primeiramente, nosso tema 1 trata de arte moderna. A primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra moderno e suas variações, modernidade, modernismo, se aplicam em diversos contextos, não é? E, por exemplo, a palavra moderna em alguns contextos significa algo como novo, não é? Isso é uma gramática moderna, uma gramática nova, não é? Esse modo de se vestir é um modo muito moderno, né? Ou seja, são coisas novas demais para eu acompanhar. Então, quando falamos em algo moderno, né, tem essa situação de novo. Isso para o senso comum, não é? Quando pensamos no discurso filosófico, quando pensamos no discurso das artes, moderno está ligado principalmente ao final do século XIX, certo? Até a segunda metade do século XX, certo? E aí vamos ter essa acepção de moderno, vamos encontrar aqui. E a gente tem que lembrar que esse moderno é marcado por importantíssimos acontecimentos na história da humanidade, principalmente aqui no Ocidente, não é? E que o final do século XIX é o final do pensamento do positivismo, daquele determinismo e tudo mais. Então, quando pensamos em moderno, num discurso artístico, num discurso crítico artístico, nós devemos pensar primeiramente nos situar no final do século XIX até a segunda metade do século XX. Mas quais eram os valores que estavam associados a esse período e quais os valores que eram praticados? Então, o primeiro deles era a paixão pelo futuro. Como assim, professor, paixão pelo futuro? Se a gente pensa no século XIX, a gente consegue encontrar a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, no começo do século XX, o invento ali dos veículos de comunicação, rádio, telégrafo, não é? As formas de difusão da música, da arte, da fotografia, todas essas tecnologias vão sendo aprimoradas com a revolução tecnológica promovida pela ciência, né? E aí, com essa promoção tecnológica, com esse desenvolvimento tecnológico, começou-se a imaginar o futuro. Um futuro sem doenças, um futuro em que as tecnologias iam possibilitar situações inimagináveis para o homem daquele momento. Então, se hoje nós temos no nosso celular um universo de informação e internet, o homem lá do início do século XX imaginava um dia poder ter tudo isso, porque ele acreditava que
que aquele mundo, né, prometia uma grande revolução, uma grande mudança na vida e na perspectiva das pessoas do mundo inteiro, sentiam essa paixão pelo futuro. Então é sempre uma perspectiva de olhar para frente, de sugerir novas formas, de sugerir novas tecnologias, novas linguagens, e nunca fazer referência ao que veio antes. Lembrem da aula de dança, quando falamos entre dança moderna e dança contemporânea, é a mesma relação. A dança clássica e a dança contemporânea. A dança clássica, ela busca a reprodução perfeita dos movimentos, não é? Então se a gente pensa naquela obra, o Quebra-Nozes, o Lago dos Cisnes, os bailarinos reproduzindo movimentos com tamanha exatidão e precisão, com o corpo, os músculos, não é? Quando a gente pensa agora no século, no período moderno, né, nessa modernidade, e nos nossos dias atuais, nós não queremos mais remeter a essas referências. Nós queremos produzir novas referências, queremos ser as próprias referências, digamos assim. Então, por isso que quando a gente fala em moderno, nós falamos essencialmente de uma paixão pelo futuro. Continuando nisso, nós temos aqui um mundo tomado pelo pensamento científico. Ora, se o mundo tinha essa paixão pelo futuro, se a gente acreditava que o futuro seria maravilhoso, repleto de grandes descobertas científicas, de grandes revoluções tecnológicas, é porque nós temos aqui o pensamento científico emaranhado nas sociedades da modernidade, ou melhor, do Ocidente, né? De um modo geral. Okay? Então temos ali um apreço pela ciência, né? O estudo da química, da física, da filologia, que era a linguística da época, digamos assim, né? O estudo das formas, das substâncias, né? Começamos também as primeiras incursões sobre a psique humana, né? Os estudos da psicanálise, a psicologia comportamental, a psicologia social. Todos esses valores foram construídos a partir de um pensamento científico emaranhado nessa sociedade. Então, as obras que vão surgir desse período moderno, do final do século XIX e do início do século XX, vão ser obras que vão refletir sobre a existência humana, vão buscar refletir sobre as nossas próprias tragédias, são obras que vão trazer um significado para a nossa própria vida, e não buscar retratar os deuses, não é? Retratar anjos, os sagrados, como acontecia na arte da era medieval, né? Ou retratar a realeza nos momentos do campo, como temos ali no final ali do período do Renascimento, né? Nós vamos ter agora uma arte que vai voltar-se para o homem e analisá-lo e estudá-lo como um objeto. Nós vamos compreender quais são suas fraquezas, quais são suas forças, quais são suas tragédias, quais são suas conquistas e, principalmente, quais são as questões que o homem carrega. Então, quando pensamos nesse pensamento científico, é por esse instinto de descobrir algo, de que a arte venha a ajudar ao homem a descobrir sobre a si mesmo no mundo em que ele vive. Em consequência disso, nós vamos ter também, então, uma razão que sobrepõe a emoção, né? Se a gente pensa agora, a gente faz um paralelo com a literatura, né? Vamos lembrar aqui da literatura. Escola, romantismo, né? Onde a paixão, não é? O sentimentalismo, a descrição perfeita do homem, da mulher e do par romântico, né? Em que nós temos ali uma emoção muito aflorada, a gente compara com o realismo, que é a escola literária que vem em seguida, em que nós temos a razão, não é? O homem demonstrado em suas imperfeições, o homem ser determinado pelo meio onde ele vive, entendeu? Então, quando temos essa relação, no modernismo nós vamos asseverar, nós vamos intensificar a presença dessa razão que sobrepõe a emoção, ok? Vamos lá. E por fim, nós temos aqui um período entre guerras, certo? Que guerras são essas? Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né? Isso é importantíssimo, porque a Primeira Guerra Mundial, segundo o nosso pensador Walter Benjamin, ela foi uma guerra que fez a gente desacreditar desse projeto do futuro, não é? Esse período moderno é extremamente conturbado. Se ele começa com o sentimento de que o futuro vai ser brilhante, que o futuro vai ser bonito, de que o futuro vai nos promover, todas as soluções para os nossos problemas,
Quando chegamos à Primeira Guerra Mundial e aí a Europa vê o cenário de desolação, destruição e morte que esse conflito causou aos europeus e a outros lugares do mundo, a gente começou a desacreditar desse futuro. Aliás, os europeus começaram a desacreditar desse futuro e a entender que essas tecnologias que antes iam curar doenças, que iam produzir automóveis para a locomoção no dia a dia, agora eram tecnologias que matavam, que destruíam e mutilavam as pessoas. E aí passa-se a ter uma descrença nesse futuro e um temor por esse futuro, ainda que entende-se que ele é inevitável, né? Então, por isso que quando a gente fala também desse modernismo, é um período entre guerras, porque o sentimento aqui da guerra vai mudar completamente o pensamento da Europa, de um modo geral, e vai reestruturar as estruturas do pensamento, estruturas de poder, ok? E por fim nós temos uma cisão com o clássico, né? Uma cisão, um corte, né? Então, nós temos aqui, pensamos, por exemplo, na arte neoclássica ali do Renascimento e tudo mais, né? Ali aquela arte, ela buscava reproduzir as formas, né, que os gregos buscavam, né? Então eles fazem uma ponte aí temporal de referência com algo muito anterior a eles, né? E aqui não, no modernismo nós queremos quebrar com essas referências. Então, se para os neoclássicos era preciso reproduzir com tamanha exatidão o corpo do homem, para os modernos, a necessidade agora é interpretar esse corpo e deixar com que esse corpo seja visto por cada visão, por cada artista. Então nós vamos ter corpos com os membros coloridos, com os membros disfórmicos, minimalistas, em vez de ser totalmente detalhado como na natureza morta ali do Renascimento. Então quando a gente pensa no moderno, é justamente esse período de quebras com todo esse contexto clássico, né, que vem anterior a ele, certo? E aí nós vamos ter, aqui desse outro lado, a lista desses movimentos na Europa, a gente chama de modernismo na Europa ou de vanguardas europeias. Por que vanguarda? O que é uma vanguarda? Vanguardas são aqueles que tomam a frente, né? Aqueles que seguem à frente do pelotão. Então, quando falamos em vanguardas europeias, é porque foram artistas que produziram movimentos que foram à frente do seu tempo, que buscaram fazer essa cisão com o clássico, não é isso? E propuseram linguagens e expressões artísticas completamente diferentes, completamente disjuntas, não é? Dessas referências clássicas. E aí vamos ter aqui o expressionismo muito forte na Alemanha, com cores muito fortes e muito vibrantes que contrastavam, não é, com a arte clássica, que eram as cores mais amenas, né, cores mais próximas da nossa realidade. Aqui não, vamos ter cores muito fortes, formas arrojadas, não é? O fauvismo, também um movimento ali perto ali da Europa, né, caracterizado por uma interpretação da forma. O cubismo, né, o nome cubo, né, que vem de cubismo, vem de cubo, não é? A retratação do homem por meio de formas geométricas, né, que também era uma nova proposição para a época, né, porque trazia ali a reflexão sobre esse corpo, de como que o corpo cabia nos lugares, no espaço e no tempo, certo? O futurismo como uma escola que buscou repensar os modos de produzir pintura, não é? De pintar com a tela no chão, de pintar jogando tinta, não é? De pintar construindo relevos de tinta ao longo da tela e não deixar uma tela plana e lisa, né? O dadaísmo, né? Uma coisa mais aleatória, né? Algo que em que a arte se expressa dentro de um livre fazer, sem muito objetivo, que busca apenas a obra por si mesmo como um resultado de uma série de práticas e de ações. E, por fim, o surrealismo, que reimaginava uma realidade, reimaginava a nossa existência em outros universos, com outras metafísicas. Por isso que é um surrealismo, né? É algo que está sobre a realidade, sobre o realismo que nós pensamos. É um mundo que é imaginado à nossa maneira, certo? Vamos aqui agora analisar alguns exemplos do nosso livro. Vamos lá, então já analisamos e fizemos um breve panorama, né, desse pensamento moderno, dessas artes, que
são ditas como modernas, agora vamos analisar alguns exemplos dessas vanguardas europeias, certo? Vamos lá. O cubismo tem como seus maiores representantes na pintura os espanhóis Pablo Picasso, Juan Gris e o francês Georges Braque na escultura, e o destaque é o lituano Jacques Le Christ, certo? Vamos lá. As principais características da pintura e da escultura cubistas são a valorização das formas geométricas e a representação de diferentes faces na imagem, um objeto, uma pessoa, uma paisagem, como se estivessem todas em um mesmo plano. Assim, a perspectiva também aparece de outra forma no cubismo. Observe a seguir na obra Mulher Chorando, de Picasso, a geometrização das figuras, as várias faces apresentadas em um só plano. Veja como é impossível afirmar se a figura está de frente ou de perfil, mas o jogo de planos leva a perceber um movimento de angústia e choro em face dessa mulher, né? Então temos aqui, vários planos de cores, né? Aqui, próximo ao que a gente consegue identificar como uma boca, né? Temos aqui essas cores mais frias. Temos aqui essas cores mais frias, certo? Além disso, temos esse rosto amarelado, né? de um amarelo e um verde muito forte, vibrantes, não é isso? E tem justamente isso de que o texto falava. Se a gente analisa essa imagem aqui na página 57, apenas um lado aqui fazendo um corte transversal entre os dois olhos, parece que de fato temos um rosto de lado. Quando analisamos apenas, fazemos um corte horizontal abaixo dos olhos, esse rosto é um rosto de frente, não é um rosto que está de frente, não de perfil. Então, quando a gente pensa nessa obra de arte, o que ela tenta reproduzir é justamente reproduzir as diversas faces do objeto retratado. Se a gente observa as pinturas ali históricas, né, as pinturas que tratam ali daquele movimento ali do Renascimento, da arte clássica, da pintura clássica, nós observamos uma reprodução quase que idêntica da natureza, chamada natureza morta, né? Por que o nome natureza morta? Porque a gente tirou a natureza de seu lugar, de seu habitat natural, e a reproduzimos na pintura. É a natureza, mas é uma natureza sem vida, é uma natureza reproduzida, é uma natureza morta, certo? Então, esse é um dos principais aspectos dessa manifestação artística, ok? Que é o cubismo, ou seja, temos aqui justamente essa diversidade de olhares, de perspectivas sobre o mesmo objeto. O rosto é o mesmo, no entanto, o artista conseguiu congregar as visões de perfil e as visões de frente da mesma face, certo? Analisando agora vamos comparar com esse retrato do rei Luís IV da Espanha, certo? E que já nós temos aqui algo diferente, né? Ou seja, olha que a reprodução, né, feita. A gente percebe que o modo como a pintura foi feita para retratar o rosto, não é, da criança, né, da Margarita Teresa, difere do modo como a tinta foi utilizada para retratar o cabelo. Então a gente consegue perceber texturas diferentes, né? Ou seja, temos aqui uma reprodução quase que idêntica, não é, à natureza, quase que idêntica, não é, ao ser humano que foi retratado nessa pintura, ok? Então essa é uma das principais diferenças entre as vanguardas europeias, que fazem essa cisão com o passado, essa cisão com a arte clássica, para apresentar uma nova proposta de pintura, uma nova proposta artística. No caso aqui do cubismo, de fazer essa valorização das formas geométricas e conseguir juntar, congregar diferentes perspectivas sobre esse mesmo objeto. Percebam que aqui no retrato aqui da Margarita Teresa, não é? Aqui nós temos apenas uma única perspectiva, uma perspectiva de frente, que mostra essa criança loura, branca, não é, de olhos azuis, um certo mobiliário aqui, não é, as vestimentas da época. Então essas pinturas têm um valor muito histórico, enquanto que a pintura aqui do Pablo Picasso, Mulher Chorando, não é, tem um valor muito artístico, porque reinterpreta a maneira de retratar
a realidade e também sugere novos caminhos artísticos, né? Que a gente pode utilizar essas cores, formas muito exageradas, certo? Continuando aqui agora, temos aqui novamente Pablo Picasso, As Meninas, né? E aqui já é uma releitura, né, do retrato de Margarida Teresa. Percebam que agora, não é, ó, de novo, o nariz aqui da criança parece que é um nariz de perfil, e aí compõe um rosto de perfil aqui com um cabelo de perfil, e do outro lado nós vamos ter aqui desse lado esquerdo, nós vamos ter um rosto frontal, um nariz frontal, não é? Ou seja, mostra aqui essa engenhosidade da linguagem. E aí percebam que aqui a proposta não é retratar a natureza tal como ela se apresenta, mas um modo de apresentar diferentes perspectivas do artista sobre essa mesma personagem. Tanto é que no rosto perfilado, aqui do lado direito, desculpem, do lado direito, né? Não sei se é direito aqui também, do lado direito nós temos um olho vermelho, né? Enquanto que do lado esquerdo nós vamos observar um olho preto com uma auréola branca, né? Com uma pupila branca, melhor dizendo, justamente, né, para mostrar essa oposição entre essas duas perspectivas, né, entre esses dois rostos, né, que é uma oposição formal e não de ideia, não é isso? Continuando. Seguindo agora para Pablo Picasso, agora vamos ter essa obra chamada As Moças d'Avignon, que é Avignon, uma região na França, né? Percebam novamente, né, as formas geométricas sobre o corpo, não é? Novamente essa relação entre o olho, né, um nariz que parece estar perfilado, mas na realidade está de frente, né? Sempre brincando com essas duas ideias. Vamos ler aqui o texto. Uma das primeiras obras do movimento cubista foi As Moças d'Avignon, de Pablo Picasso. Trata-se da imagem de 5 mulheres nuas. Note que as duas mulheres à direita no quadro possuem rostos mais semelhantes à máscara de um rosto feminino. Isso se deve ao grande impacto da exposição de arte africana no Museu de Rouen, no Museu do Homem, em Paris, em 1905. Causou para Pablo Picasso, principalmente no que diz respeito às massas ali expostas. A influência da arte africana está presente em diversas outras obras do artista. Então, de novo, aqui nessas máscaras, né, retratando, né, o uso dessas máscaras, né, e mostrar essa proposta. Percebam que Pablo Picasso, isso aqui é começo do século XX, Pablo Picasso se sente totalmente tocado pela exposição de arte africana e resolve retratar isso, mas não somente isso, mas também sugerir um novo caminho artístico, um novo caminho de pintura, que no caso aqui são essas artistas que estão aqui, mulheres nuas com formas geométricas exageradas, não é? Então aqui elas observam formas orgânicas, né, que tem todo um movimento, toda uma ideia voltada justamente para reproduzir esse organismo, mas a partir de formas mais geometrizantes, ok? E aí, por fim, eu falei aqui mais cedo na aula, falei da obra Guernica. E aqui eu vou pedir para que vocês invertam aqui no sentido horário a obra, o material de vocês, para que vocês observem, né? Guernica já é o auge, não é, do cubismo de Pablo Picasso, né? Tanto é que a gente observa em 1907 As Moças d'Avignon é o começo da obra dele. Se a gente observa agora Pablo Picasso, Mulher Chorando, já é o final, 1937. E aqui a menina, né, As Meninas, de 1957. Então, Guernica já está aqui no auge, né, esse início aqui do auge do cubismo de Pablo Picasso. Então, a gente observa aqui, novamente, formas geométricas. E isso aqui é um retrato da Guerra Espanhola, da Guerra Civil Espanhola, que matou várias pessoas. E aí temos aqui alegorias diferentes, né, ó. A gente observa aqui no canto esquerdo, considerando que vocês viraram o material de vocês para o sentido horário, temos aqui no canto esquerdo alguém que chega com uma vela, como se fosse a morte, não é? Sendo retratado aí, várias pessoas ao chão, caídas, expressões aqui de dor, não é isso? Expressões de surpresa, um boi que parece estar perfilado e ao mesmo tempo de frente, não é? Porque, né, e tudo mais, uma mãe que chora pela perda do seu filho aqui no canto esquerdo, né? Tudo isso, membros mutilados, cabeças no chão, braços caídos, uma espada quebrada, não é? Tudo isso para mostrar
justamente a guerra. Vamos aqui ler agora o nosso texto. Guernica é uma obra muito famosa e, como toda obra de arte, também é passível de muitas interações e análises. À primeira vista, o que mais chama a atenção, né? A gente já falou, né? Tudo mais, esses corpos mutilados, né? Corpos caídos, mãe que perdeu o filho, a presença da morte, não é? Vamos lá. O próprio artista afirmou que buscou expressar seu horror diante da guerra que assolava a Espanha, seu país natal. O título da obra Guernica remete à cidade espanhola de mesmo nome, bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola. Para saber mais acerca desse conflito ibérico, você pode pesquisar na biblioteca de sua escola, na internet ou ainda conversar com seu professor de história. Observe como os traços utilizados são geométricos e as imagens estão quase todas no mesmo plano, características do movimento cubistas. Certo? Então vamos lá. Então esse processo que a gente chama do cubismo, né, mostra justamente essa valorização da forma geométrica em detrimento da forma orgânica, justamente para mostrar essas perspectivizações da forma. Ok? Então, continuando agora o fauvismo, né? Então o fauvismo aqui, segundo o nosso texto, é caracterizado, não é, pelo uso de cores fortes, né? E eles são chamados de fauvistas por conta de que em francês fera é fauve. E aí eles são chamados de fauvistas, ou fauvistas, né, melhor dizendo, por conta dessa utilização de cores muito fortes, de uma pintura mais intuitiva do que inteligente, muito mais apaixonada do que racionalizada, né? E aí que já encontramos um contraponto com o pensamento do século XIX. Quando a gente fala em pensamento que é predominante naquele período, não significa que todas as manifestações artísticas e filosóficas obedeceram ou compactuavam com aquelas ideias, mas que aquelas ideias ou eram aceitas ou eram criticadas. Então aqui os fauvistas criticavam essa racionalidade exacerbada e preferiam, não é, se manifestar por meio de uma intuitividade, por meio de algo instintivo. Mas a gente analisa aqui essa pintura aqui do Matisse, né, a dança, né, a gente percebe cores muito contrastadas, né, um azul mais forte, né, um azul quase que royal, contrastando com os corpos que tem uma cor de barro vermelho, de terra vermelha, não é? E um chão verde, não é? Uma espécie de grama verde muito intensa também. Então são basicamente 3 paletas de cores muito fortes aqui, que justamente mostram essa selvageria, essa intuitividade. Percebam que os corpos não estão aqui desenhados com exatidão e precisão de formas. Eles são bem simples até, né? Não tem muito detalhe. A gente reconhece que são corpos femininos ou masculinos em alguns pontos, mas também reconhecemos aqui um certo minimalismo, né? Nós não temos aqui um desenho perfeito de cada músculo, temos aqui apenas o desenho dos membros dos corpos, né? Barrigas, braços, cabeças, não é? Nós não temos o detalhamento dos cabelos, apenas aqui manchas de tinta que indicam que essas formas são fazem referência ao cabelo das pessoas retratadas aqui. Então essa é uma característica do fauvismo, né? Mais uma vez aqui uma obra do Matisse, a música, então, novamente, cores muito fortes, formas gritantes, né? Ao fundo um verde muito claro, como se fosse a decoração, né, de um determinado jardim, determinado lugar, não é? As roupas aqui contrastando de cores, não é isso? E por fim aqui, do André Derain, Stark, Curva da Estrada, né? Vejam bem, de novo aqui cores muito fortes, aqui na página 67, né? Mais uma vez temos aqui, não é? Nós não temos tons pastéis, acinzentados, né? São cores vibrantes, né? Vermelho, um azul quase roxo, não é? Contrastando logo com vermelho, amarelo, roxo. Então todas essas cores aqui para retratar, não é? De como se sente e se percebe essa realidade, né? Como uma realidade vibrante, né? Emocionante, uma realidade que empolga de alguma forma, não é isso? Mais uma vez aqui uma obra do André Derain, né? Coulure, né? Que aqui já é um cais de porto, né? Vejam bem que a água é muito azul esverdeada, não é? E toda a Bahia aqui de um amarelo muito intenso também. E por fim vamos ter agora o expressionismo, né, que é um movimento que se consagrou bastante ali na Alemanha, né,
E que também traz características das pinceladas vigorosas, não é? Chamada fúria da tinta, ou seja, não era um detalhezinho que era pintado, era pintado com muita força, né? Com uma impressão sobre a tela, justamente para que a tinta, para que o pincel deixasse bem clara a sua marca sobre a tela. E aí vamos ter um dos quadros mais famosos, não é? Que é justamente o Grito, não é? Do Edvard Munch, certo? Que é justamente, você percebe aqui, né? A gente consegue deduzir pela pintura o movimento de cada pincelada, né? Ó, o movimento que desenhou o rosto, que desenhou, não é? Os dois ali ao fundo. Provavelmente isso aqui é uma ponte, uma passagem sobre uma água, não é? A gente pode até deduzir que é uma água que estava em um inverno, em um período ali congelada. Então percebam que a tinta marcou seu próprio traço e deixou muito mais expressivo. Por isso que o nome é expressionismo. Porque não se queria apenas expressar a ideia, mas também o próprio fazer artístico. Percebam que aqui as pinceladas de tinta denunciam também, né? Revelam também o modo como a obra foi pintada, né? Continuando aqui nossa pintura do expressionismo, temos aqui a obra do Ernest Ludwig. Kirchner, né? Que também retrata aqui, não é? Ó, novamente temos aqui, ó, a borra do pincel marcando o contorno dessa jovem, não é? Que o nome dela é Marcela, não é isso? Justamente fazendo aqui o contorno, né? Meio que borrado, como se tivesse faltado tinta para completar esse contorno. Então a obra expressionista, mais uma vez, não expressa apenas o conteúdo que ela quer vincular a essa obra, vincular a pintura, mas também expressa sobre o próprio modo de produzir uma pintura, ok? Então vamos aqui agora analisar a nossa atividade 1, certo? Mudança nas artes visuais. Com base no que você estudou nesse tema, responda. Quais os maiores representantes do cubismo? Como os artistas cubistas representavam as figuras em suas obras? Né? Então, representante de cubismo a gente já tem Pablo Picasso, não é? Vou ter que fazer uma colinha aqui porque eu esqueci agora certos nomes. Vamos ter aqui, ó, o Pablo Picasso, o Juan Gris, o Georges Braque e o Jacques Liebknecht, certo? Que são artistas europeus que classificaram isso, e eles se expressavam utilizando as formas geométricas para trazer novas perspectivas sobre os objetos retratados. Então, um rosto buscava trazer a perspectiva não apenas de perfil, mas também de frente daquele rosto, certo? Quais os maiores representantes do cubismo, né? Então, o cubismo aqui representado como esse movimento artístico que tinha um apreço pela forma geométrica em detrimento da forma orgânica, né? E aí os artistas que mais representavam isso eram o Pablo Picasso, o Juan Gris, né, o Jacques Braque, não é? Que são artistas europeus. E como os artistas utilizavam, como os artistas cubistas representavam essas figuras em suas obras? Com a utilização de formas geométricas para, principalmente, trazer diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto. Então, o rosto nunca era visto somente de frente, mas também de perfil em uma mesma obra. Quais as principais características do expressionismo? As principais características são justamente essa expressividade da cor, não é? Mas também uma expressão do fazer da pintura, não é? Então, os traços do pincel são extremamente marcados para mostrar justamente esse movimento que o pincel fez sobre a tela. E também há uma certa força, uma certa impressão, não são pinceladas delicadas, não é? Como no cubismo, são pinceladas fortes e muito bem marcadas que ajudam a trazer muito mais expressão e dramaticidade para as obras retratadas, certo? E como é que é o uso das cores no fauvismo? Então são as cores contrastantes, né? Cores muito fortes, não é isso? Então nós não vamos ter aqui tons pastéis, tons em cinzas, tons claros, tons escuros. Nós vamos ter um contraste muito claro entre um azul muito forte, um verde muito forte, um vermelho muito forte, como a gente viu ali em A Dança, do Matisse, não é? E é um exemplo muito claro de como que aquela obra foi construída, não é? Então é justamente um exemplo muito claro também do fauvismo, né? Dessa presença muito forte das cores, não é? Muito mais do que das formas. Então percebam que as formas para o fauvismo, a gente observa novamente, são formas quase que diluídas, não muito detalhadas, mas as cores são
muito bem trabalhadas, né? O contraste de cores é muito bem trabalhado, quase não há degradê. Porque o degradê é justamente uma passagem gradual de uma cor a outra. É quando a gente passa do amarelo, gradualmente se torna verde, né? Então, quando eu tenho isso, é um degradê. No caso dos falvistas, esse degradê quase que não existe, não é? Nós temos aqui um amarelo muito forte, logo de cara um roxo, logo do lado um roxo muito forte, contrastando com essas duas cores, certo? Analisando agora essas duas obras aqui, certo? Aqui do Salvador Dalí, a primeira, né, que se chama A Persistência da Memória, aí isso aqui é uma obra do surrealismo. Lembre que eu falei no começo da aula, o surrealismo é essa sobre-realidade, esse sobrenatural, né? É a gente imaginar um mundo, uma realidade com uma nova física. Perceba agora que Salvador Dalí temos relógios que se derretem, né? Estão derretidos como se fossem objetos de cera deixados ao sol muito quente, né? Então percebam que aqui a substância do objeto é retratada de uma outra forma, de forma imaginada, não é? O tempo, que é algo sólido, né? Que é algo fixo, passa a ser derretido nessa obra, indicando que isso indica a relatividade do tempo, indica a elasticidade do tempo. E se a gente pensa bem, ó, quando a gente está fazendo algo que é muito prazeroso, o tempo passa muito rápido. Quando a gente passa fazendo algo muito chato, demorado, o tempo passa de uma forma muito lenta, maçante. E é essa ideia que o Dalí reproduz. O tempo não é algo fixo e inflexível. O tempo se derrete às pressões do meio, do ambiente, como está descrito aqui nessa obra. E aí vamos ter também aqui agora do René Magritte, né? Essa Colconda, que são vários homens caindo assim como se fossem chuva, não é? Também mais um realismo, porque homens não caem do céu, homens não caem, não se chove homem, digamos assim, não é? Mas nesse caso aqui, ele retrata essa multidão de pessoas e compara isso à chuva, não é, que cai nas cidades, que invade, né, que cai sobre os prédios, sobre as ruas e tudo mais, justamente para mostrar, para distribuir essa ocupação humana no espaço urbano. Bom, então já temos aqui algumas análises. Vou deixar para vocês agora continuar as análises das obras seguintes, certo? E para que a gente possa fazer, para vocês possam também fazer essa reflexão em casa em outro momento. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço.